Graça e paz, irmãos e irmãs. Iniciamos hoje a nossa escola dominical e hoje é um dia muito especial, pois comemoramos o dia da escola dominical aqui no Brasil. Quero agradecer ao Senhor por esse tempo que nós temos como igreja de nos reunir para aprender a palavra do Senhor, e eu gostaria de deixar um versículo bíblico que está em Salmo 119, versículo 10 e 11. De todo o coração te busquei, não te deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E esse texto é um texto que me acompanha desde pequena. Gosto também do Salmo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E nesse dia nós preparamos para você um tempo de estudo, para você conhecer um pouquinho da nossa história. Então, nesse primeiro momento, convido o pastor José Carlos de Souza, pastor na igreja no Itaim Bibi e professor de teologia lá na nossa faculdade de teologia, e nos trará aí a história da escola dominical, né, como ela surgiu lá na Inglaterra. Logo depois nós teremos aí a presença da pastora Thelma Ferreira, né, pastora lá na igreja em Sorocaba, e nos trará a origem da escola dominical aqui no Brasil. E logo depois, com o pastor Fernando César, da Igreja Metodista na Moca, falando sobre os desafios que nós temos com a escola dominical hoje. Então, eu espero que seja um dia abençoado, um dia de aprendizado, um dia em que o Senhor nos guie e nos oriente. Então, vamos orar e pedir que o Senhor nos ensine mais um pouco da sua palavra. Oremos? Senhor Deus, nós te damos graças, te rendemos toda a honra e toda a glória. Quero agradecer a ti, Senhor, por esse momento de rever, Senhor, a tua história, de rever, Senhor Jesus, os desafios que nós temos, Senhor Jesus, em aprender a tua palavra na escola dominical, que é um espaço, Senhor, que a Igreja Metodista tem zelado, Pai, e que nós aqui em Monte Belo temos zelado, Senhor. Por isso, ó Pai, use, Senhor, a vida do pastor José Carlos, da pastora Thelma, do pastor Fernando, Senhor, e que possamos aprender, Senhor Jesus, e principalmente, Senhor, colocar em prática, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos lá. Estão profanando o dia do Senhor. O que esses leigos e leigas estão querendo fazer? Logo, logo vai começar uma revolução. O que pensarão esses meninos ao terem um pinguinho de instrução? Suponho que afirmações como essa motivaram muita gente no século XVIII a se opor à escola dominical. Para entender essas reações, é preciso conhecer um pouquinho a história da escola dominical. E eu gostaria de, muito brevemente, muito resumidamente, recordar essas origens com você. Normalmente, se tem como fundador da escola dominical a figura de um jornalista da cidade de Gloucester, na Inglaterra, chamado Robert Raikes. Ele pertencia à Igreja da Inglaterra. Estava ligado ao que nós chamamos hoje de Igreja Anglicana, ainda que naquele período esse termo não fosse tão comum assim. Costumava-se dizer simplesmente Igreja da Inglaterra. Ele era um jornalista, um reformador social, bastante preocupado com a vida dos prisioneiros. Um dia, caminhando pelas ruas, viu crianças perambulando em pleno domingo.
naturalmente com suas brincadeiras, muitas vezes com suas intrigas, suas brigas, seus palavrões, e ficou muito preocupado com a sorte daquelas crianças. E decidiu organizar uma escola que lhes propiciasse uma educação básica, uma educação mínima. Aprender a ler, aprender a escrever, aprender os rudimentos da matemática e, com certeza, também os rudimentos, os princípios de uma educação cristã. Assim, nasceu a escola dominical. Por que dominical? Porque esses meninos, essas crianças, trabalhavam de segunda a sábado. Infelizmente, um traço marcante desse período é o emprego de crianças, com o objetivo de aumentar, ampliar os lucros, como geralmente acontece também no nosso tempo, não é verdade? Então, essas crianças trabalhavam de segunda a sábado, de sol a sol praticamente, o que no verão inglês, né, chegava até o que nós diríamos assim, 9, 10 horas da noite, pelo menos eram no mínimo 12 horas de trabalho. No fim deste dia de trabalho, essas crianças estavam exaustas. No domingo, saíam pelas ruas para aliviar suas tensões, para encontrar forças para suportar o peso do trabalho no dia a dia. Que futuro teriam essas crianças sem instrução, sem educação, sem possibilidades formais para, digamos assim, buscarem alternativas para viver? Aparentemente nenhuma. Robert Reis tomou ciência de que o destino delas seria o destino daquelas pessoas que ele já acompanhava com muita atenção: a prisão. O que fazer? Já havia iniciativas similares, é preciso dizê-lo. Entre elas, em 1769, está a iniciativa de Hannah Ball, de High Wycombe, também na Inglaterra. Uma jovem ligada ao movimento liderado por John e Charles Wesley, o movimento metodista. Ela pertencia, como se dizia à época, ao povo chamado metodista. Era uma daquelas jovens também identificadas com o sofrimento das crianças, que tomou a iniciativa de reunir as crianças e propiciar-lhe a educação básica, a educação fundamental. É importante lembrar que nesse período não havia um esforço, mesmo da parte do Estado, no sentido de prover uma alfabetização universal. Ainda as necessidades econômicas não haviam um imposto, não haviam estabelecido esse tipo de necessidade. Então não havia, naturalmente, essas condições. E não havia, então, escolas populares, especialmente para as populações mais pobres. E foi a iniciativa de Hannah Ball reunir essas crianças para dar-lhes esta educação básica. E foi exatamente nessa mesma iniciativa que se associou Robert Reis, 11 anos depois, 1780. 3 anos depois de ter organizado essas escolas, provendo professoras, material, ele resolveu divulgar no seu jornal. Essa história foi repetida, foi relatada também em outros veículos de comunicação, e logo essa experiência se tornou difundida na Inglaterra. Muita gente combateu, como eu disse. Achavam que valer-se do dia do Senhor por uma atividade como essa era blasfemar a sacrossanta observação ou guarda do domingo. Outros, especialmente clérigos ligados à igreja oficial, temiam que um movimento liderado por leigos e leigas
sem a autoridade direta e imediata da igreja, pudesse também implicar em alguma desordem. E os grupos dominantes, a aristocracia, aqueles que detinham o poder econômico, temiam que, ao propiciar essa formação às crianças, pudesse também sedimentar as bases para uma revolução social. O que diriam tais pessoas que viveram sempre a marginalidade? O que diriam tais pessoas ao receberem uma instrução? Logo se achariam donas do mundo, não é? E essa escola recebeu, às vezes, epitetos não muito apreciativos, né? Como era a escola dos esfarrapados, a escola dos esfarrapados. Pois assim começou a escola dominical, um belo movimento de educação popular, voltado para crianças pobres, voltado para crianças trabalhadoras, propiciando a elas uma educação formal, ler, escrever, fazer contas, aprender também um pouquinho da história ou da prática religiosa. Assim começou a escola dominical. Uma história muito bonita que nos chama a nossa atenção para a importância que a educação deve ter na vida como um todo. Era um movimento de base, um movimento com crianças empobrecidas, um movimento que visava resgatar a sua dignidade. Naturalmente, com o tempo, a escola mudou o seu perfil. Hoje, com a universalização das escolas do ensino, da alfabetização, ela aos poucos foi perdendo esse papel, mas conservou a importância do estudo das Escrituras. Mas a gente não pode esquecer as suas raízes, que nos remetem a essa situação de pobreza, de dificuldade, da necessidade do povo em encontrar saídas alternativas para a sua vida. Há uma convocação também para a justiça, para o direito e para a paz. Assim foi a escola dominical, uma origem que nos desafia ainda hoje para pensarmos que papel nós exercemos na sociedade em que vivemos. Eu sou o professor José Carlos, eu sou o pastor José Carlos e gravei este vídeo a pedido da Vânia Baltazar, em especial para a Igreja Metodista em Monte Belo. A minha saudação, o meu abraço para todos vocês. Obrigado. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Mas como nós podemos iluminar o nosso caminho se não estudarmos a palavra de Deus? É na escola dominical que nós estudamos a palavra do Senhor e aprendemos e dialogamos e ensinamos, fazemos a nossa escola dominical tornar-se vida para as nossas vidas. A escola dominical aqui no Brasil teve início com o reverendo Justin Spalding, no ano de 1836. Ele era um dos missionários norte-americanos que veio da igreja dos Estados Unidos para cuidar dos metodistas que haviam se mudado do sul dos Estados Unidos para o Brasil. Ele iniciou uma escola dominical que, segundo ele relatou para a Conferência dos Estados Unidos, contava com mais de 40 pessoas, entre crianças e jovens de todas as idades. Havia nessa escola dominical 8 classes, tendo 4 professores e 4 professoras. E como era uma escola dominical que contava com norte-americanos, mas também com brasileiros, havia classe de fala em inglês e havia também classe com a fala em português. Era uma escola que já nasceu bilíngue, respeitando também um traço cultural para nós. Essa escola dominical acontecia todos os domingos às 16h30, segundo relata o professor historiador reverendo Duncan Alexander Hiley no seu livro datado de 1984, acerca da história do metodismo no Brasil.
Mas em 1841, o reverendo Spalding precisou voltar aos Estados Unidos e por alguns anos a missão metodista brasileira ficou parada. Mas engana-se quem pensa que a escola dominical ficou parada. Foi na casa da senhora Martha Walker, conhecida como Mary, que a escola dominical e a missão metodista permaneceu viva enquanto não era enviado um novo missionário para o Brasil. Em 1867 veio o pastor Junius Starham Newman para retomar a missão metodista brasileira. E naquele momento, então, ele reinaugurou a escola dominical e a igreja metodista permanece até os dias de hoje. Mas nesse período em que a missão metodista ficou sem um missionário metodista, cuidando aqui da missão, chegaram no Brasil os congregacionais. E Sarah Kelly e o seu marido, Robert Kelly, inauguraram uma escola dominical em Petrópolis, na data de 19 de agosto de 1855. Posteriormente, em 1860, o reverendo Simonton, da Igreja Presbiteriana, inaugura uma escola dominical também no Brasil. E em 1911, lá em Belém do Pará, a Igreja Assembleia de Deus começa a sua escola dominical. É importante ressaltar o papel fundamental da igreja junto às crianças no que tange a escola dominical. É na escola dominical que nós ensinamos os rudimentos da fé, as primeiras histórias bíblicas para as nossas crianças, e é inevitável nós fazermos a relação entre a escola dominical e as crianças. Mas a escola dominical não abrange somente a faixa etária das crianças. Ela também abrange os juvenis, os jovens e os adultos. Todos fazem parte dessa grande agência de educação cristã. Atualmente, na Igreja Metodista, nós temos uma coordenação nacional de educação cristã, sob a qual está a redação das nossas revistas de escola dominical. Hoje nós temos a Bem-TV Crescer, que é a revista dos bebês de 0 a 3 anos, porque na Igreja Metodista, nossa escola dominical também reconhece que desde o início da infância nós já devemos trazer as nossas crianças para a escola dominical. Nós também temos a revista Bem-TV Jardim, que abrange a faixa etária de 4 a 6 anos. Temos a revista Bem-TV, que abrange a faixa etária dos 7 aos 9 anos. Temos também a Bem-TV em Voo, que é dos pré-adolescentes, de 10 e 11 anos. Temos a Flâmula Juvenil, que é para os nossos juvenis, de 12 a 17 anos. A Cruz de Malta, que é a revista dos nossos jovens. E ainda a Em Marcha, que é a revista dos nossos alunos que são adultos. E os nossos professores também são municiados com lindos estudos, muito bem planejados, muito bem preparados, estudos com fundamentos bíblicos e teológicos, que são escritos por pastores, pastoras, leigos e leigas da Igreja Metodista e submetidos também à revisão da nossa redação. Todas essas revistas de escola dominical acompanham uma revista para os professores. Aqui eu tenho só um exemplo para vocês, que é dos planos de aula da Bem-TV Crescer, que é dos bebês, e aqui da Bem-TV, que abrange Bem-TV Jardim, Bem-TV e Em Voo. Todas essas revistas são elaboradas com o maior cuidado possível, para que você
Cristão e cristã, metodista, tenha acesso a estudos de qualidade. Para que você, metodista, tenha acesso a estudos bem elaborados, a um material excelente, não só gráfico, mas particularmente para alimentar a sua fé. Todas as nossas revistas partem do princípio de que nós metodistas pensamos e deixamos pensar e precisamos aprender a palavra de Deus para que possamos também aplicar em nossa vida, mas também anunciar o reino de Deus. Porque à medida em que a gente conhece mais e mais da palavra, aí nós temos então muito mais facilidade para evangelizar outras pessoas, a fim de que elas também conheçam o reino de Deus e sejam parte dessa grande família da Igreja Metodista. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e você tenha um ótimo dia da Escola Dominical. Bom dia. Obrigado, gente, pelo convite. Eu estou agradecido e vocês estão de parabéns. Você sabe, tem igreja, algumas igrejas, não são muitas, mas algumas igrejas, nem sabem que hoje é comemorado o dia da Escola Dominical. Então, só por causa disso, vocês já estão de parabéns. Parabéns porque eu sei que a Igreja Metodista em Monte Belo é uma igreja que mantém a sua escola dominical, que prioriza, que busca fortalecer. Parabéns, que bom, é assim mesmo. Recebi o convite para falar rapidamente aqui sobre os desafios da atualidade para a escola dominical. E eu quero começar rapidamente falando sobre um dos grandes desafios de hoje em dia, diz respeito à motivação, a nossa motivação para ir para a escola dominical. Porque alguns de vocês são desse tempo, que é o meu tempo, que é assim, a gente não precisava de motivação nenhuma. Domingo era dia de ir para a escola dominical e pronto, acabou. A gente estava acostumado a ir na escola dominical. A gente tinha o hábito, alguns de vocês talvez tenham experimentado esse sentimento que é aquele assim, o domingo que por acaso aconteceu alguma coisa, o domingo que você não vai na escola dominical, parece que nem é domingo hoje não parece domingo, não era assim? Alguns de vocês sabem do que eu estou falando. A gente estava acostumado, não precisava de motivação. Eu mesmo nem sabia que não era para ir na escola dominical, que podia não ir. Uma vez eu me lembro disso, eu era criança ainda, devia ter uns 10 anos talvez. Foi que eu descobri que era possível não ir, porque nós chegamos na escola dominical e uma das crianças lá faltou, e aí foram perguntar para a mãe, porque ele queria ficar em casa hoje para assistir, não sei o que lá, não me lembro agora se era corrida de Fórmula 1, eu não sei, acho que não era corrida não, naquela época, não me lembro, não sei. Eu sei que aí que me deu, é mesmo, quer dizer que a gente podia ficar em casa para fazer outra coisa, podia ir em outro lugar. Até então, para mim, bom, hoje não é mais assim, mas pode voltar a ser. A gente pode criar um hábito saudável de ir à escola dominical, podemos retomar isso. Não é tão fácil, mas criar hábitos saudáveis é muito saudável. Não sei se você sabe do que eu estou falando, você cria hábitos. E aí você acostuma a fazer. É assim. Eu conheço várias pessoas que tentam criar hábitos saudáveis. Tem uma senhora, por exemplo, que eu conheço que não fazia a separação de lixo reciclável e lixo, porque na casa, no lugar onde ela morava, não tinha coleta, e ela tinha a coleta de reciclados. E aí ela tinha que levar aquilo em algum lugar e tal, dá trabalho, né? Mas ela achou que iria estar fazendo um bem para o planeta, para si própria, e
para a humanidade e começou a separar. Então, aqui se separava. Olha, de tal forma isso se tornou um hábito que hoje ela não consegue mais jogar uma latinha, uma garrafa PET de plástico, alguma coisa jogar no lixo. Ela separa. E eu estou lembrando dessa senhora, porque há poucos dias ela me contou isso, ela, pastor, eu não consigo mais, eu vou jogar no lixo, mas me dá uma dor, um negócio, eu não consigo mais. Eu tenho que separar. E tenho que ir levar lá, não sei aonde, lá no supermercado e tal, porque aí fica aquela montoeira de lixo na minha casa. Mas é um hábito saudável que ela desenvolveu, que adquiriu e vai. Então tem vários hábitos saudáveis, né? Saudáveis para todo mundo. A gente pode se conscientizar e falar, não, eu vou então fechar a torneira do chuveiro enquanto, sei lá. É um hábito saudável, você vai criando, no começo é difícil, mas depois você se acostuma que não consegue fazer diferente. Podemos tentar fazer isso com a escola dominical, mas melhor do que um hábito saudável é tentar ir na escola dominical para aprender alguma coisa. E esse é um desafio dos nossos tempos. Um desafio aprender. Porque hoje os nossos tempos atuais de internet, de Facebook, de WhatsApp, as pessoas já sabem tudo. Não aprendeu o quê? Não vou lá, eu já sei. Isso aí não... Então, numa época em que todo mundo sabe demais, o incentivo à aprendizagem está assim, muito defasado e muito desprezado. Não é? As pessoas já sabem. E também numa época em que você não tem muito incentivo para aprender, porque aprender para quê, afinal de contas? Né? O que eu ganho com isso? Não estou ganhando nada. Então, nesse mundo que a gente vive tão produtivo, em que as coisas e pessoas, inclusive, só valem se produzem, não é? Quem não produz não vale nada. Vagabundo. Quem não trabalha não vale. Quem não... Aposentado, então, não vale nada. Porque não... As pessoas, tanto é assim, que a gente quando pergunta, quando conhece alguém, não sei se acontece com você, né? Você está conhecendo alguém, você não pergunta para ela, você gosta de doce de abóbora? Não é essa pergunta que a gente faz. A gente conhece alguém e fala assim, e você faz o quê? Você trabalha com o quê? Não é assim? As pessoas parecem que têm valor pelo que elas produzem, pelo que elas fazem. Bom, nesse mundo tão utilitarista, a escola dominical, alguém pode perguntar assim, mas isso vale o quê? O que eu ganho indo lá? Não tem diploma, não me dá acesso a outro grau de estudo, não ganho nada, eu vou lá fazer o quê? Não serve para nada isso aí. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de que a gente só faz as coisas quando serve para alguma coisa. Bom, é claro que a escola dominical serve, a escola dominical vai moldando, nós vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos nos tornando pessoas melhores. Mas é um desafio por causa do mundo utilitarista que nos rodeia. Então, a ideia é essa, de que o mundo, tudo tem que servir para alguma coisa. Então tem que tomar, esse é um desafio, a gente tem que vencer esse obstáculo de achar que a escola dominical não serve para nada. O outro tema é que, deixa eu achar aqui, a gente vai na escola dominical para se tornar alguém melhor, não é? E alguém pode dizer assim, mas eu não quero me tornar ninguém melhor. E eu digo, olha, vai ser bom para todo mundo se nós formos todos pessoas mais educadas, mais altas, mais nobres, alta no sentido de mais nobre, mais civilizada, mais cidadã, não é? E na escola dominical a gente aprende isso. A escola dominical é um lugar ótimo para desenvolver esse conceito de civilidade.
nós vamos ser todos, somos cidadãs do reino, mas cidadãos civilizados, por favor, não é? Então esse é um desafio. O desafio é sempre remar contra a maré, não é? Esse mundo diz então do utilitarismo, diz então as pessoas valem pelo que elas produzem, diz que não pode perder tempo com coisa que não serve para nada, esse mundo diz que é contra a ciência, o estudo, a pesquisa, né? Hoje em dia tem muita gente contra a ciência e o estudo, é contra o estudo. E a escola dominical é o contrário, a escola dominical está lá para oferecer estudo. O desafio é sempre remar contra a maré. Como é que fala? Navegar com vento contrário. Porque o vento está nos mandando ir para lá, mas a gente teima em ir com o nosso barquinho para lá, porque a gente ainda acredita na educação, no crescimento, na perfeição cristã, na busca pela santidade, e tudo isso passa pela escola dominical. A escola dominical tem uma infinidade de vantagens para a família, para todo mundo. Acho que já deu os meus 10 minutos, eu vou deixar vocês discutindo aí. Com essa minha última fala, desafio da escola dominical é continuar seguindo, remando contra a maré, continuar levando o barco com vento contrário, porque a escola dominical, a gente acredita, vai ajudando a moldar e a formar e a educar todos nós, desde o bebezinho, o rol do berço, até a classe dos mais idosos. Obrigado pela atenção, pela paciência de me ouvir. Um bom domingo para vocês, boa discussão. Feliz Dia da Escola Dominical, parabéns pelo seu dia.